pessoal, na nossa primeira aula nós vamos tratar sobre contabilidade e o patrimônio. Patrimônio aí que é um assunto muito comum aí, você sempre vê falar aí, pessoal, na mesa de bar, no jogo de futebol, principalmente em discussões de relacionamento, não é verdade? As pessoas estão discutindo aí, no final acaba tendo que dividir patrimônio, mas vamos ver aí alguns conceitos que vão nos ajudar a entender como isso funciona dentro da contabilidade. Então, conceito inicial que o livro vai trazer, o que é contabilidade, né? Na visão de Diógenes Moura, a contabilidade é a ciência que possibilita, aí, por meio de suas técnicas, o controle do patrimônio das empresas. Qual o objetivo da contabilidade? É fornecer informações úteis para tomada de decisão aí no âmbito econômico e financeiro, certo? E a quem se aplica? Se aplica a todas as instituições aí, públicas ou privadas que precisam gerir seus patrimônios, tá? Outros conceitos que nós vamos tratar aí que podem te ajudar na compreensão está relacionado à escrituração, algumas técnicas, entre elas a escrituração contábil, que seria o registro dos fatos contábeis através dos seus lançamentos, as demonstrações contábeis, que são o resultado desses lançamentos, né? São gerados relatórios, a análise de balanço, que é uma análise de indicadores, né? Através da interpretação dos dados que contém dentro do patrimônio, e a auditoria, que é a verificação da exatidão dos dados contidos nos demonstrativos contábeis. Então, passando aí por esses conceitos iniciais, nós vamos ver um pouco sobre os pilares do patrimônio. Eles são os bens, direitos e obrigações. Lá dentro dos bens nós teremos itens úteis capazes de satisfazer a necessidade das pessoas e das empresas. Como direitos, todos os valores que ela tem a receber de terceiros. E como obrigações, todos os valores que ela tem a pagar a terceiros. Agora pense comigo, num exemplo prático aí na sua vida. Digamos que no início da sua vida, aí na vida acadêmica, você tenha adquirido uma bicicleta, uma moto, um carro, um veículo aí para se locomover até a sua faculdade, né? Se você comprou esse veículo à vista, você foi lá, pegou o dinheiro e entregou ao vendedor, e o vendedor te deu o carro. Então você passou a ter um bem a partir daquele momento. O seu carro é o seu bem, certo? E você não gerou nenhuma obrigação com isso porque pagou à vista. Porém, se você não tiver pago à vista esse bem, você foi lá, deu um pedaço do dinheiro e financiou o restante, então a aquisição daquele bem também te trouxe uma obrigação, porque a partir daquele momento, de acordo com o contrato, você vai ter que pagar por aquele veículo, né, periodicamente, normalmente através de parcelas, certo? Então, o bem, temos a caracterização do bem e agora da obrigação. Agora, digamos que mais na frente você pegue esse veículo e venda para um amigo seu, alguém que você tem confiança que vai te pagar no futuro próximo aí, né? A partir daquele momento em que você entregou o bem para ele, ele agora tem uma obrigação contigo, mas você tem um direito com ele. Então você vai ter o direito de receber dele aquele dinheiro que foi acordado no contrato em relação ao veículo que foi vendido. Deu para entender? Se não, faz o seguinte, tu volta um pouquinho aqui e vê de novo, que vai te ajudar, tá bom? Seguindo, pessoal, dentro dos aspectos de patrimônio, nós teremos duas características para a informação, né? Para a informação dentro do patrimônio, ela vai ter um aspecto qualitativo e um aspecto quantitativo. No aspecto qualitativo, está ligado aí, de acordo com o exemplo que eu dei, a natureza da operação. Veja, se a gente estava falando de bem, eu utilizei para você a nomenclatura o exemplo de veículo, e essa é a nossa nomenclatura adotada. O direito a receber pode ser configurado através de uma conta a receber, o direito que você tem, e as obrigações através de uma conta a pagar, certo? Então, essa natureza da conta que surge a partir da operação é o aspecto qualitativo da informação, né? No outro ponto, nós temos o aspecto quantitativo, e o quantitativo está ligado aos valores, à quantificação, certo? Já do aspecto qualitativo que citamos anteriormente. Então, quando você adquirir um veículo, qual o valor daquele veículo? Colocamos aqui no exemplo 50 mil reais, certo? E qualquer aluno que está iniciando na faculdade, né, já tem aí para iniciar a vida. Né? Contas a receber, digamos que você tenha contas a receber o valor de 3 mil reais. Né? Seu amigo te passou 47 mil e ficou faltando apenas 3 para fechar aquele valor, o valor total do veículo. Tá? Então, contas a receber e contas a pagar. Digamos lá que no seu financiamento ficou faltando pagar 8 mil no veículo. Então, esse aí é a quantificação do valor, certo, pessoal? Então, seguindo aqui, nós temos uma lógica muito importante. Quando começamos a estudar contabilidade, passamos a estudar o razão em T. Mas antes disso, né, bem no início, nós vemos que a construção do patrimônio ela também segue
uma formação em T. Nesta formação em T, nós teremos ao lado esquerdo do T os nossos ativos e do lado direito os nossos passivos, sempre, né? Foi convencionado isso. E eu trouxe para você aí algumas definições ainda do CPC 00. O ativo vai dizer que é um recurso econômico presente, controlado pela entidade, como resultado de eventos passados, certo? Vai dizer que recurso econômico é um direito que tem o potencial de produzir benefícios econômicos, certo? Já o passivo vai falar que é uma obrigação presente da entidade de transferir um recurso econômico como resultado de eventos passados. Vou voltar um slide e a gente vai comentar. Veja, vamos pensar no seu bem lá, no seu veículo, no carro que você comprou. Vamos pensar se ele se encaixa nessa definição de ativo? Então o carro que você adquiriu, ele é um recurso econômico? É, presente, tá presente aí no seu dia a dia, controlado pela entidade, nesse caso você, a entidade, é controlado por você, e é resultado de um evento passado, quando você fez a aquisição? Perfeito, tá bom? Então está atendendo a nossa definição de ativo. Esse recurso econômico é um direito que tem o potencial de trazer benefícios econômicos? Sim, dependendo, no seu caso pessoal, talvez você não esteja explorando o carro como uma atividade econômica, né? Mas se a gente está falando de uma empresa, se aquele bem vai te trazer um resultado econômico, se espera isso dele, então está aí atendendo aí perfeitamente as definições de ativo. Já se a gente parte para o passivo, obrigação presente da entidade de transferir um recurso econômico resultado de eventos passados, né? Se você não tinha a obrigação de efetuar o pagamento do financiamento do carro, então aquilo ali configuraria para você um passivo, né? Nos nossos exemplos aí nós temos caixa, estoque, móveis e utensílios, são bens do ativo. Como direitos, nós temos contas a receber, promissórias a receber, são exemplos de alguns direitos. E de obrigações nós teríamos contas a pagar, aluguéis a pagar, impostos a pagar, tá? Por convenção também, o lado do ativo, ele em sua maior parte, é positivo. Já o passivo, em sua maior parte, ele é considerado negativo. E aí, mais à frente, no decorrer das aulas, nós vamos ver as exceções, que são contas redutoras de ativo ou de passivo, tá? Seguindo, além do ativo e do passivo, nós temos o patrimônio líquido, que completa aí o nosso patrimônio. O patrimônio líquido seria, né, de acordo com Osni Moura, situação líquida patrimonial é a diferença entre ativo e o passivo. E você vai pegar a mesma definição lá dentro do CPC 00, né? Por que estudar isso aí? Na verdade, a gente precisa entender alguns aspectos do patrimônio. Às vezes, a pessoa vendo uma empresa, né, com seus prédios e veículos e tudo mais, pode dar a entender que aquilo ali é patrimônio da empresa, mas não somente aquilo é patrimônio, né? Vimos até então que o patrimônio vai compreender não só os bens, mas também direitos e principalmente suas obrigações também, que a gente vai ver aqui um pouquinho mais à frente, que foram responsáveis por gerar esses ativos, tá? Seguindo, veja, o total de bens mais o total de direitos menos o total de obrigações denomina-se situação líquida patrimonial. E aí nós temos um exemplo, veja, nós temos bens e direitos R$ 150, que nós chamamos de ativo, menos R$ 80, que são as obrigações que chamamos de passivo, teremos aí a nossa situação líquida patrimonial. O que é que isso está dizendo aqui? Vamos pegar lá o nosso exemplo do início. Digamos que você comprou o carro por 50 mil, tá? Você comprou o carro por 50 mil. Porém, desse carro você só pagou 40 mil. Você não pagou os 50. Se você pagou 40, então você está devendo 10 mil do carro, certo? A tua situação líquida patrimonial, você pode dizer, não, eu tenho um bem de 50 mil reais. Bem, veja, você tem um bem de 50, mas não é totalmente seu, né? Você ainda deve uma parte desse bem. Então, para a gente saber quanto é seu, né? Qual é o seu patrimônio líquido, você precisa abater aí as suas obrigações, que no caso do nosso exemplo, seria 50 mil menos os 40 mil reais, menos os 10 mil reais, então 40 mil reais é sim seu, porém 10 mil ainda é obrigação, e esse resultado vai configurar aí como situação líquida patrimonial, pessoal. Seguindo aí, ó, nós temos a equação do patrimônio, nós temos bens mais direitos menos obrigações igual a situação líquida patrimonial, certo? Uma forma de visualizar isso
na nossa estrutura que seguiremos, né, o nosso patrimônio que está lá em forma de T, conseguem visualizar a nossa forma de T aqui, ó, temos o nosso patrimônio, temos o nosso patrimônio, temos o nosso ativo e o nosso passivo, e temos aqui, ó, do lado do nosso ativo, nossos bens, caixa, estoque de mercadorias, móveis, temos nossos direitos, duplicatas a receber, promissórios a receber, e temos o nosso total. No passivo, temos nossas obrigações, que são duplicatas a pagar, salários a pagar, impostos a pagar, e aqui a nossa situação líquida. Se somarmos aqui o nosso ativo, né, total de 150, menos as nossas obrigações, teremos a nossa situação líquida. Tá? E o total do nosso ativo vai bater aí com o total do nosso passivo. Veja isso. Nós temos dentro do ativo, um resuminho para ficar fixado para você. Ativo, bens e direitos, passivo, obrigações. Vamos ter a nossa situação líquida positiva, né? E aí são alguns tipos de situação. Então vamos lá, o total dos elementos positivos, bens e direitos, supera o total dos elementos negativos. Então você tem uma situação líquida positiva, né? Você tem um carro lá, né, de 50 mil, menos os 10 que você está devendo, você tem 40 mil positivos, sua situação líquida. Certo? Certinho? Aqui, ó, outra situação seria quando o ativo, né, o ativo e os bens e os direitos que você tem é menor do que o passivo. Se ele é menor, então nós teríamos uma situação líquida negativa, né? Por quê? Porque você deve mais do que tem de bens, tudo bem? Então teríamos uma situação negativa, situação líquida negativa, desculpe. E no terceiro ponto nós teríamos uma igualdade aí entre o total de ativos, bens e direitos e o seu passivo. Essa igualdade resultaria numa situação líquida nula, quando tudo que você tem é igual ao que você deve. Veja, então se eu pegar tudo que eu tenho hoje, pegar o carro que eu comprei por 50 mil e estou devendo 50 mil do carro, se eu uso aí um para zerar o outro, tem uma situação líquida nula. E aí os três, para configurar para vocês, nós temos 3 pontos. O ativo sendo maior que o passivo, o ativo sendo menor ou ele sendo igual, e fica aí esses 3 pontinhos para seu conhecimento. Tá bom? Então, resumindo aí, ó, nós temos o nosso T, ativo, bens e direitos, passivo e patrimônio líquido vai sempre configurar aqui embaixo das nossas obrigações, certo? Olha, José Carlos Marion, que é um autor bem respeitado na contabilidade, ele também traz aqui uma situação para que você possa pensar um pouco, vou compartilhar com você. Olha, ao passar por uma autoestrada e avistar uma empresa imponente com letreiros luminosos, jardim ao redor, uma pessoa pode imaginar como é grande o patrimônio dessa empresa. Há possibilidade, no entanto, de esta pessoa estar errada, pois o patrimônio envolve também as obrigações. A empresa poderá estar a um passo da falência ou totalmente endividada, embora os números do seu patrimônio não sejam, né, elevados. Disso se conclui que o patrimônio por si só não mede a efetiva riqueza da empresa, como discutimos anteriormente. Tá? Então aqui para a gente caminhar aqui e avançar um pouco mais, nós temos nossa equação inicial de bens e direitos, que agora serão representados pelo nosso ativo, bens e direitos, ativo, menos as obrigações, passivo, igual ao patrimônio líquido, né? Igual ao nosso PL. Tudo bem, pessoal? Então essa aí é a nossa equação do patrimônio. Aqui um exemplo para você, ó. Suponhamos que a CIA, estou entendendo, possui um grande patrimônio, bens, 1 milhão, direitos, 500 mil. Porém, suas obrigações é de 1.490.000. Então, pessoal, qual seria o patrimônio líquido dessa CIA aí, né? Se a gente utilizar bens mais direitos menos obrigações, né? Substituindo aqui na nossa formulazinha simplificada, nós teríamos apenas 10 mil. Então, apesar de números muito altos, nós temos aí uma situação líquida bem ínfima, bem pequena, né? Significa que a CIA, estou entendendo, se ela recebesse todos os seus direitos e vendesse em todos os seus bens, daria para pagar a dívida e sobraria um montante irrelevante frente ao total, certo? Tá bom, pessoal? Então, seguimos aí, ó. A formação do patrimônio e suas variações, um exemplo. Como já vimos, o capital é usado para representar o conjunto de elementos que o proprietário da empresa possui para montar o seu negócio, consequentemente, iniciar suas atividades. Na verdade, veja, eu deveria ter dado exemplozinho lá na frente, mas eu vou te dar agora. Quando eu falei que você poderia comprar um carro, esse carro poderia ser para você ir para a universidade, mas poderia ser para você iniciar um negócio. Agora pensa comigo, se você vai iniciar um negócio hoje, né, teve uma ideia, quer começar um negócio e está com o dinheiro guardado.
Então, como seria o processo, né? Você iria provavelmente contratar um contador, mas já que estou falando com contadores, vocês mesmos fariam, então iriam iniciar o processo aí na junta comercial do seu estado. Através desse processo, você ia entregar lá o contrato social, dependendo da forma de constituição da empresa, ia abrir o processo, ia dar entrada, e lá no contrato social você precisaria dizer qual o valor que você vai dar de entrada para abrir essa empresa. Esse valor a gente chama de capital social. Este capital ele fica registrado lá no teu patrimônio, é como as coisas se iniciam dentro da contabilidade. E aqui um exemplo para você, ó. Pedro Paulo vai abrir uma loja, ele possui para este fim 50 mil reais em dinheiro, logo esses 50 mil reais em dinheiro constituem o seu capital inicial a ser investido na empresa. O capital inicial pode ser composto por, e aí, veja, posso compor o capital com dinheiro? Posso. Posso compor com parte em dinheiro e outras partes em bens? Quero abrir empresa agora, eu tenho não só 50 mil reais, mas eu quero colocar um caminhão dentro da empresa também. Posso? Posso. Posso colocar parte em dinheiro, parte em outros bens e partes em direitos? Posso também, tá bom? Eu posso, professor, agora eu tô abrindo uma empresa aí e tem um cara que está em sociedade comigo. Eu estou entrando com dinheiro, o cara está trazendo umas dívidas. Posso fazer sociedade com ele? Não. Assim, sociedade você pode fazer. Mas olha o que você está pensando, olha o que você está me dizendo. Que o cara está trazendo para a sociedade dívidas. E aí não pode, tá bom? Certo? Ajuda o amigo. Outro exemplo aí, ó. Suponhamos que uma pessoa deseja iniciar suas atividades, abrir uma empresa, para comercializar materiais de construção e possua 30 mil reais em dinheiro e um caminhão no valor de 50 mil. Qual o capital desta pessoa? Então, já vimos que o capital, né, é a soma, né, o patrimônio vai ser a soma. Veja, o cara está colocando bens, não é verdade? Está colocando dinheiro e está colocando caminhão, colocou bens. Então, qual o valor desse capital aí? 80 mil. Né? Esse capital, ou seja, a soma dos valores de que o proprietário dispõe para construir uma empresa, pode receber várias denominações. Entre elas, capital social, capital inicial, capital nominal, capital subscrito e capital social. A gente vai ver mais na frente algumas como a gente aplica essas variações dentro do plano de contas, que é a partir da nossa próxima aula, certo? Aqui um exemplo ilustrativo com alguns números, certo? Ó, Henrique constitui uma empresa para explorar comércio de tintas com capital inicial em dinheiro de 50 mil. Olha, então já sabemos que ele está colocando 50 mil do seu dinheiro lá. Esse dinheiro vai ser o que para você? Um bem, não é verdade? Mas também é um capital que você está colocando dentro da sua empresa. Já já a gente vai utilizar essa informação. Considerando que apenas esta ocorrência, veja como será representada a situação patrimonial da empresa de Henrique mediante o balanço patrimonial. Olha só, ele colocou um ativo dentro da empresa no valor de 50 mil, não foi isso? Confirme comigo. Colocou 50 mil. Então ele tem um caixa de 50 mil. Né? Ele tem um bem de 50 mil. Mas ele também tem um passivo dentro da empresa, que é o capital que ele colocou. Veja, de acordo com a equação do balanço, o ativo sempre tem que estar batendo com o total do passivo. Está batendo aqui? Certinho, né? Então, por hora. Observação, o elemento caixa foi colocado do lado esquerdo no ativo, pois representa os bens de forma igual, né? O capital foi colocado do lado direito do passivo, pois trata-se de um elemento do grupo do patrimônio líquido, né? Isso aí, esse valor que os sócios investem, a gente vai chamar de capital próprio. Dentro da empresa, nós teremos capital próprio, capital de terceiros, assunto para os próximos slides. Deixa eu seguir com você aqui e a gente vai chegar lá, certo? Outra forma de visualizar isso aí, ó. Vimos que o capital representa um grupo do patrimônio líquido que, quando se dá a constituição da empresa, corresponde à soma dos valores utilizados para iniciar as atividades. Entretanto, na contabilidade, quando a palavra capital está sendo acompanhada do adjetivo total, né, compondo a expressão capital total à disposição da empresa, ela representa os recursos totais que a empresa possui. Veja comigo. Então aqui eu tenho capital de 800, tá vendo? E aqui embaixo eu tenho o total do capital, 1.150. Aqui, se a gente for analisar direitinho, nós temos uma parte do capital que está sendo investido pelos sócios da empresa e uma parte que está sendo investido por terceiros. Esses terceiros, no caso aqui, são fornecedores. A gente vai aprofundar mais nesse conteúdo um pouco mais na frente, certo? Tá bom? E aí, pessoal, para a gente representar graficamente patrimônio, veja, nós já vimos aí que temos passivo, que demonstra, o nosso passivo vai demonstrar a origem do capital da empresa, certo? Vê lá, ó, você já se perguntou por que o patrimônio de uma empresa,
pode ser representado no seu balanço patrimonial em um gráfico de dois lados, e porque ambos os lados possuem o mesmo total, já se perguntou, já se perguntou, já se perguntou, e porque esse demonstrativo chama balanço, pensa comigo. Né? Para começar a representação gráfica, mostra. Para começar, desculpe, o que a representação gráfica mostra? Respondemos que o passivo mostra a origem de capitais, isto é, como a empresa conseguiu os recursos que possui. O ativo mostra a aplicação de capitais, isso é, como a empresa aplicou os recursos que conseguiu, tá? Então, vou dar um exemplo para você aqui. Imagina que teu pai te deu uma mesada, né? Esta mesada é de onde o dinheiro veio, certo? Você recebeu, a partir de agora esse dinheiro é seu. Você vai abrir uma empresa, o dinheiro é seu, você vai abrir uma empresa. Quando você coloca esse dinheiro na sua empresa, então isso é um capital próprio, é um capital seu que você está colocando na empresa. Quando você colocou, esse dinheiro entrou pelo capital social, certo? Lá no seu passivo, tá bom? Que é um capital próprio. Só que esse dinheiro, ao passo em que ele entra, ele também vai para onde? Para o ativo. Lembra disso? Lembra do nosso exemplo? Vou voltar aqui 2 slides aqui, perfeito. Aqui, ó. Lembra que o dinheiro que o Henrique colocou dentro da empresa, os 50 mil de capital que ele colocou, que configura um passivo, também está lá no ativo, viu? Pronto, vou retomar, certo? Mostra a aplicação de capitais, isso é, beleza. Então até aí, veja, o dinheiro que entra dentro da empresa, ela entra pelo passivo para financiar o ativo. Pode entrar através de capital próprio ou pode entrar através de capital de terceiros. Vamos ver mais sobre isso, tá? Aqui, ó, de que forma, do que é formado as origens dos recursos, ou do capital próprio, está aqui em verdinho para vocês, ou de capital de terceiros. Capital de terceiros como seria? Veja, se quando na hora que você comprou o carro e você financiou o carro, não tirou dinheiro do bolso, aquele carro ele está sendo financiado por terceiros, então você está utilizando o dinheiro de terceiros, né? Você está utilizando bens, né, de terceiros, que é o veículo, e tem que pagar esses terceiros no futuro próximo, né? E isso vai ser igual às suas origens de recursos, tá? Essas origens aí, ó, vai ser as origens, né, de recursos vão ser aplicados aonde? No ativo, né? Então a gente aplica os recursos no ativo através da aquisição de bens, né, e futuramente da geração de direitos, né, caixa, bancos e duplicatas a receber, por exemplo, tá? Certinho? Então, se eu pegar o meu capital de terceiros mais o meu capital próprio, eu vou ter aí mais um resultado na minha equação. Tá bom? Então, no passivo eu tenho origem de recurso, obrigações, capital de terceiros. No patrimônio líquido eu tenho capital próprio. No ativo eu tenho bens e direitos. Diga que está entendendo, confirme com um sorriso, que a gente já está pertinho do fim. Pelo menos dessa aqui, certo? Então, pessoal, é isso, olha. Veja, reescrevendo a fórmula básica da contabilidade. Capital de terceiros mais capital próprio igual a ativo, origens de recursos, né? Aqui as aplicações. Ou passivo mais patrimônio líquido é igual ao ativo. Esse é o resultado que eu queria chegar com essa nossa primeira aula. Além disso, deixa eu dar um ESC aqui, tá? Finalizando. Pronto. Pronto, pessoal. Esse é o mapa mental, certo? Dessa primeira aula aí, nossa, de a contabilidade e o patrimônio. Vai estar disponível para você, tá bom? Através... Nós vamos mandar, né, esse material, mas eu vou ver se embaixo desse vídeo coloca um link aqui para você fazer o download, tá bom? Então, a contabilidade e o patrimônio. Se você olhar aí, deixa eu abrir aqui. Perfeito, vamos usar ele aqui assim, ó. Separei alguns pontos, veja. Estamos tratando de contabilidade e o patrimônio. O que vimos? Vimos sobre a origem dos recursos, não vimos? Vimos alguns conceitos introdutórios, claro, né? O que é a contabilidade, qual é o objetivo da contabilidade e a quem se destina. Depois nós vimos lá, lembra? As técnicas, vimos escrituração, demonstrativos contábeis, análise das demonstrações, auditoria. Lembra disso? Olha, não esquece não, vimos sim, tá bom? Então, aqui dentro do nosso mapa mental, nós vimos a origem, que a origem compreende o capital de terceiros e capital próprio. Nós vimos depois, ó, a aplicação, que essa origem é aplicada lá em aplicação. Essa aplicação vai estar lá nos nossos bens e direitos, né? Aqui, ó, bens e direitos e obrigações. Opa, não, desculpa, bens e direitos, né? A aplicação está em bens e direitos e algumas dessas aplicações geram obrigações, certo? Como vimos no caso do exemplo do carro, tá bom? Essas informações têm aspectos quantitativos e qualitativos, e aí seguimos, né? Bens materiais, móveis, como vimos no exemplo do carro. Vimos também a equação patrimonial. Então, aqui, para quem fez, o mapa segue uma lógica. Para você que está absorvendo agora, você pode aprofundar um pouco mais no seu estudo sobre mapas mentais com um livro muito bonzinho de Tony Buzan, né? Acho que a pronúncia é essa, tá bom? Você pode dar uma olhada lá como elaborar, mas isso aqui é um atalho para sua mente. Então,
fica a dica aí, certo? Então esse é o nosso mapinha mental, espero que vocês tenham gostado dessa primeira aula e reencontro vocês logo mais aqui no nosso próximo vídeo. Pessoal, por hoje é isso, um abraço.